a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vamos pegar todos os irmãos encontrarem, para que juntos possamos ler a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, ó Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Graças te damos, ó Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 8, a epígrafe desse texto diz: a viúva de Sarepta. Diz assim a palavra do Senhor: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Nós vemos aqui uma palavra muito conhecida da amada igreja do Senhor Jesus, dos cristãos, acerca da viúva de Sarepta. A multiplicação que o Senhor fez através da vida do profeta, quando ele ordenou, quando ele falou por intermédio de Deus para aquela viúva. Mas antes, Deus falou com o profeta que iria preparar uma mulher para que a sustentasse, para que o sustentasse, porque fazia muito tempo que ali não chovia naquele lugar. Eu não me recordo agora quanto tempo fazia, e o ribeiro onde Elias estava se secando, a água estava se acabando. E então a palavra do Senhor diz que veio a palavra do Senhor dizendo ao profeta: levanta-te, vai a Sarepta, porque lá preparei uma mulher viúva que te sustente. Então o profeta obedeceu à voz do Senhor. O profeta obedeceu à voz de Deus. Porque a lição que nós extraímos com esta mulher, a lição que nós extraímos com esta viúva, é que mesmo ela passando por momentos difíceis, ela estava pronta para servir aos outros.
Mesmo ela passando por problemas, por necessidades, por dificuldades, ela estava pronta para servir os outros. E foi isso que aconteceu com o profeta. Ela serviu o profeta, mas primeiro ela acreditou na palavra que o profeta tinha dito por intermédio de Deus. Primeiro ela creu na palavra de Deus, a qual o profeta falou que não ia faltar. É preciso ter fé para nós crermos na palavra de Deus. É preciso termos fé para nós crermos na palavra do Senhor. Mas talvez muitos podem dizer: mas eu estou passando por necessidade. Mas eu estou passando por dificuldade. Mas se você crer, se você acreditar, nós vencemos. Nós somos vitoriosos. Aquela mulher estava passando por necessidade. Aquela mulher não tinha o que comer, não tinha ali o que sustentar ela e o seu filho. E o profeta chegou ali e disse: faz para mim um pedaço de pão, traz uma água para mim. E ela disse: mas eu vou fazer primeiro para mim, para o meu filho, depois nós iremos morrer. E o profeta tornou a dizer uma vez mais: não, faz para mim primeiro, porque a palavra do Senhor diz que não faltará. É questão de termos muita fé e acreditarmos na palavra de Deus. É questão de acreditar, é questão de crer que o Senhor, Ele é conosco. Que o Senhor, Ele é das nossas vidas. Que o Senhor, Ele é com cada um de nós. Nós imaginamos que aquela mulher teve muitas coisas para dizer para o profeta. Ela poderia pôr ali muitos impedimentos, ela poderia pôr ali obstáculos, mas mesmo assim, ela escolheu obedecer a palavra de Deus. Mesmo assim, ela escolheu obedecer a palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Ainda que muitas das vezes não temos recursos, mas o Senhor, Ele nos escolheu. Mas o Senhor, Ele escolheu a mim, o Senhor, Ele escolheu a você, Ele escolheu a nós. E quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor, Ele chama cada um de nós, é porque o sustento virá dEle. Porque é Ele que vai nos sustentar, porque é o Senhor que vai sustentar as nossas vidas. Assim como foi com a viúva de Sarepta. Não tinha o que comer, o que beber, não tinha o que dar para seus filhos. Mas ela preferiu acreditar na palavra de Deus. Ela preferiu acreditar na palavra do Senhor. Ela poderia dizer para o profeta: não, eu vou fazer para o meu filho, eu vou fazer para mim, eu vou comer, eu vou morrer. Ela disse por uma vez isso. Mas o profeta retornou dizendo: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. O profeta falou: pode fazer conforme você está dizendo. Pode realizar conforme você quer. Mas não parou por aí. Ele disse, e então ele disse: vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor derramar da chuva sobre a terra. Olha só, ela poderia ali falar: mas quem é você para dizer isso? Será que você é profeta mesmo? Será que você é homem de Deus mesmo? Apareceu aqui do nada, nem te conheço, nem sei quem é você. Ela poderia interrogar de muitas formas, mas ela preferiu obedecer. Ela preferiu atender a palavra do Senhor. Ela preferiu ouvir a voz de Deus. E assim também é nas nossas vidas, quando nós ouvimos a palavra do Senhor.
Quando nós ouvimos a voz de Deus sem questionar, sem colocar obstáculo no agir de Deus, sem questionar o agir do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra de Deus, então Ele trabalha ao nosso favor. Então o Senhor, Ele trabalha a favor das nossas vidas, a favor de cada um de nós. Não podemos blasfemar, não podemos ir contra. Se não me falha a memória, em Isaías diz: quem é o caco para contender com seu Criador? Quem é o barro para contender com seu Criador? Quem somos nós para contender contra a vontade de Deus? Quem somos nós para contender contra a vontade do Senhor? Não somos nada. Não somos nada. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que o Senhor faz é bom e dura para sempre. Tudo que o Senhor faz é bom e dura para sempre. Graças a Deus, aleluia. E nós sabemos que o profeta Elias, ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado pelo Senhor como um mensageiro para entregar a palavra do Senhor, para entregar a mensagem do Senhor. Graças a Deus, aleluias. Porque todos aqueles que são levantados como profetas são levantados para falar aquilo que Deus ordena. O profeta, ele ouve de Deus e fala para o povo. O sacerdote, ele ouve do povo e fala para Deus. E fala com Deus. Mas o profeta, ele ouve de Deus e fala com o povo. Assim como Elias ouviu do Senhor e falou com aquela viúva. E falou com a viúva de Sarepta. Então nós entendemos que Elias era tisbita e foi levantado por Deus. Foi levantado pelo Senhor. E houve ali uma grande seca. E ele foi sustentado pelos corvos. Os corvos vinham trazer comida para ele. Se lermos o contexto, a partir do versículo 1, nós vamos entender a história desta passagem. E o Senhor disse que não haveria chuva nem orvalho, segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus. E então Elias ficou ali durante alguns dias no ribeiro de Querite, sendo alimentado pelos corvos que ali o sustentavam. E então a palavra do Senhor veio para ele, porque a água ali se secou, o ribeiro se secou. Então ele foi ao encontro da viúva segundo a palavra de Deus. E o propósito do Senhor não foi apenas que a viúva de Sarepta ali fosse, ou melhor, fosse usada para alimentar o profeta, não. O propósito de Deus era que o profeta sim fosse alimentado, fosse sustentado, mas também havia ali o propósito do Senhor, que era a multiplicação. Havia dois propósitos. O primeiro, que o profeta Elias fosse sustentado por aquela viúva, fosse alimentado. E o segundo, que houvesse ali a bênção da multiplicação. E se tratando hoje de um culto das primícias, como de costume da igreja, não poderíamos deixar de falar sobre isso. Quando Deus, ele entra em ação nas nossas vidas. Quando Deus, ele entra em ação na minha vida, na sua vida, por intermédio de quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós viemos à igreja e ouvimos a palavra do Senhor, nós saímos renovados, saímos com a fé maior, saímos crendo mais, acreditando mais, porque nós ouvimos a palavra, e a fé vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E nós conhecemos a história que Elias, ele profetizou contra Acabe, contra o rei Acabe, dizendo que não haveria chuva, sobre aquela terra,
segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra de Deus. Então, quando o Senhor fala, quando o Senhor diz, quando o Senhor Ele fala conosco, nós podemos esperar que aconteça. Nós podemos esperar que vai acontecer nas nossas vidas. Graças a Deus, aleluia. O ribeiro de Querite não é para mim. O ribeiro de Querite não é para você, porque é lugar de sequidão, é lugar seco, é lugar onde não tem águas. O que o Senhor tem para as nossas vidas vai muito além disso. O que o Senhor tem para nossas vidas vai muito além de um lugar de sequidão, de um lugar onde não tem nada, assim como o Senhor tirou o profeta daquele lugar de sequidão. Assim como o Senhor arrancou o profeta, tirou ele daquele lugar. Por mais que tenha corvos sustentando, por mais que o sustento vinha para ele, mas o Senhor não queria ele naquele lugar. Há determinados lugares da nossa vida que o Senhor, Ele não quer que nós ficamos. Há determinados lugares das nossas vidas que o Senhor não quer que nós permanecemos. Ainda que tudo esteja mil maravilhas, ainda que tudo esteja dando certo, acontecendo da forma que nos esperamos, mas o Senhor muitas das vezes nos tira desses lugares para vivermos coisas ainda mais grandiosas, coisas ainda mais maravilhosas. Não foi assim com Abraão? Abraão tinha de tudo, tinha riquezas, tinha bens, mas o Senhor falou com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela para um lugar que eu preparei para você. Então tem muitos lugares que o Senhor não vai permitir que nós ficamos. Tem muitos lugares nas nossas vidas que o Senhor não vai permitir que nós ficamos ali. Mas como diz o apóstolo Paulo, que nós prossigamos para o alvo que é Cristo. Que nós prossigamos para o alvo que é Cristo, que é a nossa vida eterna, que é a nossa salvação. Graças a Deus, aleluias. Então nós aprendemos aqui nesta noite acerca desta viúva de Sarepta. Quando ela foi usada por Deus, quando ela foi usada pelo Senhor para ali alimentar o profeta, mesmo ela passando por muitas necessidades, mesmo ela passando por muitas dificuldades. E se nós formos estudar a história, nós vamos entender que em Israel havia muitas viúvas. Em Israel tinha muitas viúvas a qual Deus poderia usar, a qual Deus poderia escolher. Mas Deus então envia o profeta a uma viúva de longe, a uma viúva estrangeira, a qual ninguém conhecia, a qual ninguém sabia. Mas o Senhor conhecia e sabia da necessidade que ela estava passando. O Senhor conhecia e sabia da necessidade que ela passava, a dificuldade. O Senhor, Ele não esquece de você. Não importa onde você esteja, não importa onde você esteja passando ou vivendo, Ele não se esquece de você. Ele não esquece de cada um de nós. Ele não esquece. Assim como Ele não esqueceu daquela viúva que estava longe, estava distanciada. Uma viúva que estava prestes a fazer uma última refeição com o seu filho e morrer, porque não tinha o que comer, não tinha como se sustentar. Então nós entendemos que o agir de Deus, ele vai muito além da lógica humana. O agir do Senhor, ele vai além e vai contrário à lógica humana. Ele vai ao contrário daquilo que o homem faz, daquilo que o homem projeta. Glórias a Deus, aleluias. E então aquela viúva, ela foi escolhida para viver a bênção do Senhor. Então aquela viúva, ela foi escolhida para viver a bênção de Deus. A bênção da multiplicação.
a bênção da prosperidade sobre a sua vida. De uma forma milagrosa, o Senhor enviou o profeta com a intenção que ele fosse sustentado por ela e com a intenção que houvesse ali a bênção de Deus. Houve ali a bênção do Senhor naquele lar. Houve ali a salvação naquele lar. O que a viúva ela nos ensina que não importa o que nós passamos, seja dificuldade, seja necessidade, seja os problemas financeiros, ela nos ensina que não devemos murmurar, ela nos ensina que não devemos reclamar, ela nos ensina que não devemos contender, porque na hora que nós menos imaginamos, o Senhor, Ele entra com provisão na nossa vida. Na hora que nós menos pensamos, o Senhor entra com provisão na nossa vida. Na hora que nós menos esperamos, o Senhor Ele entra com a intervenção nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, não podemos reclamar, não podemos blasfemar, não podemos agir contra o Senhor, contra o nosso Deus. Por isso não podemos parar na caminhada. Por isso não podemos parar na caminhada. Por isso não podemos parar na nossa trajetória de servir ao Senhor, de servir ao nosso Deus, porque Ele tem preparado grandes coisas para cada um de nós. Porque Ele tem preparado grandes maravilhas para cada um de nós. Graças a Deus, aleluias. Então nós vemos aqui grandes coisas e aprendemos grandes lições. Não podemos questionar a palavra do Senhor. Devemos estar prontos para servir, mesmo passando por problemas, mesmo passando por necessidades, mesmo passando por dificuldades. Precisamos estar prontos para servir uns aos outros. E nós vemos que veio a palavra profética sobre aquela viúva no versículo 14, dizendo, o profeta dizendo: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Sobre a terra. Graças a Deus, aleluia. Apesar da situação difícil, ela relutou contra a palavra do profeta, mas logo após ela decidiu atender a voz do Senhor, a palavra de Deus. Então, o segredo é nós acreditarmos na palavra do Senhor. O segredo é nós crer na palavra de Deus. Quando o Senhor, Ele fala conosco, quando o Senhor, Ele fala com cada um de nós, e nós sabemos que Deus, Ele é especialista para fazer o pouco virar muito. Deus é especialista, o Senhor é especialista para pegar o pouco e fazer se tornar muito nas nossas vidas. E se nós cremos nisto, ainda que venha dificuldade, ainda que venha necessidade, ainda que venha o problema, o Senhor, Ele nos trará a solução. Esta é a vantagem quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Porque se aquela viúva, ela não desse ouvidos à palavra de Deus, a bênção da multiplicação não ia vir sobre ela. A bênção de Deus não ia vir sobre ela. Se ela não cresce, não acreditasse naquilo que o profeta estava dizendo, e deixasse de obedecer, de fazer aquilo que ele estava pedindo, a bênção não ia chegar sobre a vida dela. E assim também é nas nossas vidas. Muitos blasfemam, muitos iram-se contra Deus, contra a palavra do Senhor.
e não são abençoados. E outros são abençoados porque ouvem a palavra de Deus, porque têm fé, porque acreditam. E nós vemos os milagres acontecer, nós vemos os sinais de maravilhas acontecer, a cura acontecer, os milagres acontecer. E para nós recebermos o milagre é necessário que nós sejamos obedientes à voz do Senhor, à voz de Deus. Ouvimos a nossa irmã contar o testemunho do que Deus fez na vida dela. E tudo isso é porque damos ouvidos à palavra de Deus. Tudo isso é porque colocamos a nossa fé em ação. Quando a nossa fé está em ação e nós passamos a crer e acreditar na palavra do Senhor, então Ele trabalha por nós. Porque Ele age nas nossas vidas. A partir da nossa fé. A partir do momento que nós cremos, que nós acreditamos em Deus. E deixamos que o Senhor, Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Então que nesta noite, você possa guardar esta palavra. Que nesta noite você possa guardar esta palavra no seu coração. E lembre-se, a tua obediência, a sua obediência à voz do Senhor, a sua obediência à voz de Deus, frutifica as bênçãos do Senhor na sua vida. A sua obediência à palavra de Deus frutifica as bênçãos do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar toda a igreja em nome do Senhor Jesus.